Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa, né? Quero cumprimentar também os nossos companheiros internautas que estão lá pelo Facebook do Sr. Aurélio Gomes, na Rádio FM Comunitária Vida Nova. Agradeço aí a todos por estarem conosco em mais essa exposição aqui no Centro Espírita Pátria do Evangelho. Antes de nós iniciarmos, gente, vamos fazer nossa prece. Convido a todos, então, para nós fecharmos os nossos olhos. Vamos nos ligando com o plano espiritual, agradecendo assim a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo nessa noite, pois todos nós viemos aqui buscar um pouco mais de entendimento, de compreensão dessa doutrina que nos esclarece, que nos fortalece cada vez mais, nos dando assim uma força para seguirmos em frente a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Humildemente eu peço aos amigos espirituais que possam nos envolver aqui a todos nós, para que eu possa assim transmitir o ensinamento dessa noite, e todos nós possamos compreendê-lo e aos poucos aplicá-lo no nosso dia a dia, para a nossa melhora e a melhora de todos que estão ao nosso derredor. Mestre Jesus, mais uma vez lhe pedimos o seu amparo, a sua proteção, e assim pedimos também a licença para darmos início a mais esta reunião da noite. Que assim seja. Bem, gente, o nosso tema de hoje ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá: a reencarnação fortalece os laços de família. Já que nós vamos falar de família, como é que nós podemos definir a família? Joana de Ângeles nos diz no livro SOS Família que é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Então são espíritos que se agrupam, né, normalmente necessitados, né, dessa encarnação, né, com compromissos inadiáveis, para que eles possam vir aqui, através da reencarnação, fazer esse reparo. Né? Quando lá no plano espiritual, despertos para o alcance de nossos erros, então lá nós estamos, né, despertos, nós estamos lá assim, prestando assim, muita atenção no que fizemos, né? Aos alcances dos nossos erros, das nossas mazelas morais, conscientes dos nossos compromissos que assumimos, ou outros em que, na maioria das vezes, nós falimos. Na grande maioria das vezes, todos os compromissos assumidos, nós falimos. E aí, então, nós solicitamos aos instrutores espirituais um novo retorno à vida física. Pedimos lá para voltar aqui, para nós podermos reparar esses nossos erros. E assim nós vamos carregando as provas necessárias para o nosso ressarcimento, para o nosso reparo, para o nosso, como assim, não é bem dívidas, né? Mas são as coisas morais que nós fizemos aqui, que precisamos de ressarcir, precisamos de reparar esses nossos erros.
E assim nós vamos reencontrando com as almas simpáticas, né? Que faz parte das almas simpáticas, e as almas também, as nossas adversárias, que farão parte do mecanismo de aprendizado e abraçando a responsabilidade perante os nossos tutores espirituais que zelam pelo nosso progresso. Nós fazemos isso e temos também a responsabilidade, né, perante aquele que nos está dando a oportunidade, né, o nosso instrutor espiritual, o nosso anjo de guarda, nos colocar aqui novamente de novo para esse ressarcimento. Veja que trabalhão que a gente dá lá para o plano espiritual. Né? A gente vem aqui, fale, né, ainda com os gozos materiais, né? A gente pensa que aqui é uma passagem só de festas, né? Uma passagem assim, só de veraneio. Não é isso, né, gente? Nós viemos aqui para o ressarcimento das nossas dívidas, dos nossos reparos morais. Nós viemos aqui que nós assumimos esse compromisso, falimos, pedimos então encarecidamente para o nosso instrutor, nosso anjo de guarda, nos colocar aqui de novo para dar continuidade nesse nosso ressarcimento. Assim nos reunimos em família, no mesmo ambiente, através dos laços de família, que são os laços de família favorecidos pela reencarnação. Que bênção, né, gente? Que bênção que nós temos, né, da reencarnação para vir aqui reparar nesses nossos erros. Então, o Joana de Anjos, desse livro SOS Família, nos coloca muito bem o que nós passamos, o que nós fazemos, o que nós devemos fazer, a nossa responsabilidade. Já que nós falamos de família, vamos falar do lar, né? O lar é um conjunto de pessoas da família. O lar é um conjunto de pessoas da família, vivendo sob o mesmo teto. Nele, os indivíduos nascem, crescem e se educam no lar. Neio Lúcio, o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, a lição número 1, nos traz as palavras de Jesus. O lar é um curso ligeiro, um curso rápido para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Cursinho rápido. Sofrimentos e conflitos naturais em círculo são lições que nós aprendemos. Então, gente, vamos pegar esse cursinho rápido nosso, né, e vamos aprender o mais rápido possível. E nós fazemos parte da família, né, nós temos um lar. Então, todas as experiências que partilhamos na vida doméstica são um rico e profundo material que trabalharemos para a conquista dos valores elevados. Que valores são esses, né? Esses valores elevados. Então, nessas nossas experiências, partilhamos nessa nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, tem um rico e profundo material para nós trabalharmos para conquistarmos esses valores. Então nós vamos, à medida que nós estamos lá vivendo em conjunto, nós vamos desenvolvendo assim a tolerância. Nós vamos desenvolvendo a paciência. Nós vamos desenvolvendo a compreensão, o entendimento, o perdão, o trabalho, a bondade, a gratidão e muitas outras virtudes. É fácil? Não é fácil, gente. Mas é o que nós precisamos para vencermos essa nossa jornada. Nós assumimos um compromisso, vocês lembram? O nosso instrutor espiritual, de responsabilidade. Então nós precisamos lutar ao máximo para conquistarmos essas virtudes, né? E assim nós poderemos nos desenvolver um cadinho do lar e assim estaremos trabalhando na renovação de nós mesmos
de nossos lares e de toda a humanidade. Cadinho, gente, é um recipiente material refratário, acho que o senhor deve conhecer, né, senhor? Geralmente de barro, de ferro ou de platina, utilizados para as reações químicas. O João deve saber bem, né, João? E popularmente aqui, o cadinho se refere assim a um cadinho, um pouquinho do nosso esforço, um pouquinho da nossa dedicação, para nós conseguirmos, né, lá no nosso lar, trabalhando para a nossa renovação de quê? De nós mesmos. Né? Então, gente, viver em família, nós poderemos comparar a nós escalarmos uma montanha, que significa superar as nossas dificuldades e vencer os nossos obstáculos. É a mesma coisa. Quando nós vamos escalando a montanha, nós vamos encontrando dificuldades. Mas com o nosso esforço, com a nossa dedicação, nós vamos avançando até chegarmos lá no cume. Até nós chegarmos, então, a vencer todas as nossas dificuldades e retornarmos para o plano espiritual um pouquinho menos, né, de dívidas quando nós aqui chegamos. E no livro também das Leis do Amor, do benfeitor Emmanuel, ele completa ao ser indagado sobre o que nós precisamos para vencer a nossa luta doméstica. O manual nos diz, para nós vencermos a nossa luta doméstica, nós devemos investir de paciência. Nós devemos nos investir de amor, de compreensão, devotamento. Devemos nos investir de bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer essa nossa luta doméstica. É diário, é a nossa luta diária. Gente. Nós precisamos, né, ter essas virtudes para vencer. Senão, se nós não conquistarmos essas virtudes, nós aqui viemos a passeio? Não. Né? Nós precisamos lutar para vencermos. Né? É fácil, como eu falei, não é, mas é o caminho. Né? É o caminho que a gente tem que percorrer. A gente sabe que existem muitas famílias, muitos lares que estão descansados. Por quê? Porque não compreenderam tudo isso. Nós que estamos aqui na doutrina espírita, nós temos a oportunidade de estudar e de aprender. E colocarmos em prática. Os deveres de cada um de nós, como pais, mães, filhos e irmãos, bem cumpridos e carregados com alegria, fazem com que a coletividade e o lar seja um ambiente de paz e de satisfação. É isso que o irmão nos fala. Um lar de um ambiente de paz e de satisfação. Porque se nós vivermos em desarmonia no nosso lar, como que nós vamos progredir? Né? Como que nós vamos progredir? Se um olha para o outro, né? Aquele olhar de desprezo, xingamentos, então não é um lar, um ambiente de paz, de satisfação. Bem, então nós vimos aqui a família, o lar, o nosso ambiente aqui, na Terra. E a formação das famílias lá no mundo espiritual? Como será que é formado as famílias, esse grupo, essas famílias lá no mundo espiritual? Nós vemos aqui, acho que quem assistiu o filme O Nosso Lar são cenas, né? O André Luiz, os outros eu não me reconheço quem são, mas é o André Luiz e todos os que estão ali, junto com ele. Então, a formação das famílias no mundo espiritual. Os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados, né? Pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, os espíritos formam esses grupos.
grupos, né, de famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pelo amor, pela dedicação. O que nós fazemos aqui, no nosso grupo de família. Precisamos fazer para quando nós chegarmos lá, nós sermos assim, uma família espiritual. Então, esses espíritos afins, né, entrelaçados, né, nessa simpatia, se procuram para estar sempre juntos, tanto aqui como lá. Felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação não os separam, não momentaneamente. Então, nesse grupo de famílias que lá estão, eles se separam quando a pessoa se reencarna. Né? Eles não se separam, né? Não momentaneamente, porque depois da sua volta ao mundo espiritual, eles vão se reencontrar como amigos depois de uma longa viagem. Então, dentro desse grupo de família, um sai para fazer a reencarnação, para vir aqui, passar por todo esse processo que nós falamos, progredir, né? Quando volta para o mundo espiritual, não, imediatamente, né, após o seu despertamento, ele vai procurar as pessoas que se sentem bem. Né? As pessoas, esses espíritos aí que são afins, que se entrelaçam. Então, depois dessa longa viagem, né, eles se reencontram. Afeição carnal. Então, vocês estão vendo a própria figura que ele se parte. Né? Une os seres através dos sentidos, desaparecendo com a morte do corpo físico. Os sentidos é o conjunto de órgãos receptores externos de estímulos sensoriais. Quais são os nossos 6 sentidos? Que é o que nós vemos aqui. A visão, o olfato, o ouvido, o paladar e o tato. Esses são os nossos sentidos. Mas tem, segundo o livro dos Espíritos, tem um 6º sentido. Esse 6º sentido é apenas um pressentimento enviado, né? Que é a voz do instinto. Sempre do nosso instrutor, né? Sempre do nosso protetor espiritual, do nosso anjo de guarda. Sempre nós ouvimos, né, essas instruções deles. E eles nos falam, às vezes a gente fica surdo, né? Mas eles nos falam. Então, gente, a afeição carnal, ela se perde. Porque são afeições aí somente da carne. E a afeição espiritual? Veja que diferença, né? As almas se entrelaçam, né? Liga verdadeiramente as almas e sobrevive à destruição do corpo. Como nós falamos, esse grupo de família, um parte para a reencarnação, quando ele volta, nossa, ele se procura. E a felicidade deles é grande, por estarem juntos. Simpatias e antipatias. Tem isso também. Deus permite. Esses sentimentos podem revelar afinidades ou desentendimentos de vidas passadas. Então nós vemos aqui uma família feliz e a outra não. Mas então, gente, Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos para servir de prova para uns e meio de progresso para outros. Vocês conhecem alguma família assim, que tem antipáticos? Tem aquela pessoa que seja uma ovelha, não vou falar negra, né, porque... Ovelha é menos branca, então? É. Então não tem, porque lá Deus permite que vão lá para se reajustarem. Brigam. É antipático. Mas Deus permite, para que
meio de progresso, né, de uns e prova para os outros. Então, Deus dá essa chance, né, para esses espíritos ir lá se reeducar. Agora, os laços de família com a reencarnação. Elas não sofrem destruição, de maneira nenhuma. Veja aqui, na própria ilustração aqui, estão lá, felizes por estarem juntos. Então, esses laços de família com a reencarnação não existe destruição, não sofrem essa destruição, igual ao carnal. Tornam-se mais fortalecidos e mais apertados. Então, eles tornam ali cada vez aquele nó mais apertado, bem mais junto, né? Ficam sempre juntos, né? Então, tornam-se fortalecidos e apertados. Os que se amaram tornam a encontrar-se continuando as suas relações de progresso. Toda as pessoas que convivem conosco, que nos amam, que nós também nos amamos, nós vamos lá, né? Os laços de família. E lá nós vamos nos encontrar e vamos nos relacionar para quê? Para que um possa ajudar o outro a progredir, a evoluir. Porque é o nosso sentido estar aqui. Evolução. Agora uma questão, uma pergunta. A família aumenta indefinitivamente através das encarnações? Será que cada vez nós vamos aumentando esse leque nosso? Não, gente. Não aumenta. O temor é de fundo egoísta, ela não aumenta. Por quê? No mundo espiritual, farão parte da nossa família aqueles que foram objeto da nossa afeição aqui na Terra. Né? É aqui na Terra que nós convivemos, que amamos as pessoas. Elas não vão aumentar. Mais à frente eu vou explicar. Está aqui. O fato de um homem ter tido 10 reencarnações, vamos supor, 10 reencarnações, não quer dizer que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos. Ele aí não reencontrará senão os mesmos da sua afeição, os mesmos que ele conviveu aqui, que foram ligados na Terra com um título diferente ou talvez o mesmo. Vamos supor então que faça parte de uma família. Vamos supor só pai, mãe e 3 filhos. Então, vamos ver, eu sou o pai. Vemos aqui, né? Numa outra encarnação, eu posso ser mãe do meu filho. Ou eu posso ser irmão do meu pai. Então, nós vamos, que nem diz o outro, trocando de posição. Nós não vamos aumentando. Nessa hora. É isso que... Entender outra, não, a gente também tem... Os amigos fazem parte da nossa família. Né? Porque tem amigos que você considera como seu irmão. E tem irmão que você que é aquele antipático. Né? Mas vocês estão juntos, que nem eu falei, para se melhorarem. É assim. Então, eu também pensei que ia casar com minha mulher outra vez. Pode ser, viu? Né? Se vocês estão aqui, ó, entrelaçados, né? Mas é assim, estou falando mesmo que os espíritos não têm sexo. Nós, hoje, estamos homem, amanhã nós podemos estar no sexo feminino, né? Agora o sexo masculino. Nós vemos aqui para progredir. Né? Nós precisamos experimentar os dois lados. Né? Senão, se nós não fizermos isso, como que nós vamos saber, né, do outro lado? Como que é? Então nós precisamos estar aprendendo.
convivendo para aprender. Então, gente, não tem, não vai aumentar, né? São os mesmos que estão sempre ali trocando de proposições. A doutrina anti-reencarnacionista. Ela nega a pré-existência da alma. Então, ela jamais vai acreditar na pré-existência da alma. Ela defende o princípio de que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Então, não tem ligações anteriores. É no momento, é criado ali no mesmo tempo que cria o corpo. Então, essa é uma doutrina anti-reencarnacionista. Agora, gente, os laços de família sem a reencarnação. Limitam-se a uma única ocasião material de convivência e de progresso. A uma única ocasião de estarem juntos. Porque eles não têm os laços de família pela reencarnação. Como nós vimos aqui anteriormente. Eles ficam reduzidos à filiação corporal, sem os laços espirituais anteriores. Não tem ligação anterior nenhuma. São só, única e exclusivamente, essa encarnação. Não há possibilidade de reencontros futuros. Não vai se reencontrar, pois não tem laços anteriores. Né? Bons e maus ficam separados eternamente, ou seja, no céu ou no inferno. Há ruptura absoluta dos laços de família. Então, já que eles acreditam só sem a reencarnação, né? Só numa vida material. Né? As 4 alternativas para o futuro do homem além de tudo. Primeiro, absorção do todo universal. A doutrina panteísta. O termo panteísmo se remete ao grego pan, que tem o sentido de tudo, de Deus, que significa Deus. Desta forma, este termo se traduz aproximadamente por tudo é Deus. Segundo essa doutrina, Deus está presente em todo o universo. Em cada elemento, ele defende igualmente a existência de várias divindades ligadas aos mais variados componentes da natureza. Sendo assim, os adeptos dessa posição, os panteístas, não acreditam no Deus Criador. Como todos nós aqui, Deus, né, nos criou, somos seus filhos, criou todo o universo, um ser supremo, né, uma inteligência suprema. Eles não acreditam nisso. Acreditam que diz Deus está em tudo. Logicamente, Deus criou tudo. Né? O nada, a doutrina materialista. O materialismo é uma concepção filosófica que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição concreta, matéria. Somente a matéria. É uma corrente que acredita nas circunstâncias concretas e materiais como principal meio de explicação da realidade e seus fenômenos sociais, históricos e mentais. Somente a matéria. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva, a doutrina da igreja. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É que a individualidade com a fixação definitiva, a doutrina da igreja. Hoje já está mudando um pouco. Individualidade com progressão infinita, a doutrina espírita. Ainda esses dias nós estávamos na quinta-feira estudando, né? Ainda nós falamos, né, estudando lá o Espiritismo, né? Então
resolvemos fazer na cada apresentação, fazer uma exposiçãozinha primeiramente. O que é o Espiritismo? O que é a doutrina espírita? Porque muitos ainda acreditam que Allan Kardec seja o nosso Deus. Né? Como nós já vimos, Deus, né? Nosso Ser Supremo, nosso Criador, o Criador de tudo. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, codificação dada pelos Espíritos. Então nós vamos ver aqui. A doutrina espírita. Espiritismo ou doutrina espírita é uma doutrina religiosa, filosófica, codificada, ou seja, tomou o corpo de doutrina pela universalidade dos ensinos dos Espíritos. Pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, usando o pseudônimo de Allan Kardec. É baseada em 5 obras básicas, chamadas de Codificação Espírita, publicadas por Allan Kardec em 1857 e 1868. A codificação é composta por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Somam-se ainda as chamadas obras complementares, como O que é o Espiritismo, a Revista Espírita e obras próximas. Então, uma pequena explicação da doutrina espírita. Ainda nas próximas aulas, Valdir, nós vamos fazer um breve relato um pouco mais completo. Então, gente, com a pluralidade das existências, com as diversidades das existências, a progressão gradativa e certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, constituindo assim a verdadeira família, a nossa verdadeira família, a família espiritual. Que aqui nós viemos, construímos nossa família, nosso lar, para nós progredirmos e voltarmos para a nossa verdadeira família, que é a família espiritual. Bem, gente, colocado tudo isso, nós temos aqui, então, algumas reflexões para nós pensarmos um pouco. Então, é no ambiente doméstico que as almas se reencontram sob variados motivos, como nós descrevemos. Resgate, afeições, desafetos, missão ou com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas, pois nesse ambiente de convivência contínua, de interdependência na condição de pais, filhos e irmãos, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. Que possamos prosseguir a nossa jornada de aprendizado tendo bom ânimo e perseverança. Precisamos ter, né? Bom ânimo e perseverança. Precisamos ser perseverantes. Recebamos a criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro do pretérito, de passado, né? Que nos bate à porta do coração, suplicando reajuste e socorro. Estendamos então a luz da educação e do amor, diminuindo-se a sombra da penúria e ignorância. Então, gente, essa é o que eu tinha para nos passar hoje sobre a reencarnação fortalece os laços de família. Nós vimos então que nossa família, o nosso lar, é tudo o que nós temos para o progresso nosso. Então agora nós vamos para a segunda parte então, de hoje sobre os passes. Então eu convido os médios passistas que estão escalados para hoje para tomar